E sejam muito bem-vindos para mais uma jornada do canal Ou Tudo ou Nada. E hoje o papo por aqui é porrada. E porrada das boas, meu irmão. Vamos falar aí do clássico jogo das franquias dos games, ou melhor, dos fliperamas das antigas. Vamos falar de Street Fighter. Um jogo de porrada sensacional, no qual você podia escolher um jogador de qualquer lugar do mundo para lutar com diversos personagens. Cada jogador tinha um golpe especial caracterizado culturalmente. Lembrando que esse jogo aí foi da série da empresa Capcom e já tem 30 anos. Agosto de 87 foi o lançamento. Aniversário de 30 anos. Vocês aqui velho. já tinham nascido, seus velhos. Quase tão velho quanto esses caras aqui, ó. Se você estiver vendo esse vídeo em 2037, fará mais tempo, claro. Isso mesmo, o jogo teve sua primeira versão em 1987, mas foi apenas lá por 91, 92, na sua segunda versão, que o jogo explodiu. A gente tem que lembrar aí que esse jogo faz parte de uma época aí em que os arcades, os chamados fliperamas, reinavam em absoluto por aí. Na verdade aí, os consoles domésticos ou consoles caseiros, como a gente fala, estavam aí na sua migração dos 8 bits para os 16 bits ainda, então eram bem inferior aos fliperamas. Estamos aqui falando de 30 anos, meu amigo. 30 anos de jogos. Você tem que pensar que 30 anos é muito tempo para você trabalhar esse jogo. Então são mídias de HQ, live action, desenho, tudo quanto é tipo de mídia saiu, inclusive para quase todos os consoles. Foram mais de 36 jogos produzidos, né? Às vezes até mais de um por ano foram produzidos. E isso foi uma união da Capcom com a Namco e a SNK. Inclusive a Nintendo também teve um dos personagens do Street Fighter lançado em um dos seus jogos aí. E, inclusive esse jogo ele foi uma revolução, né, nesse formato de luta um contra o outro. Então foi uma coisa que outros jogos com o passar dos anos acabaram imitando, né? Uma revolução. Passa a geração, entra a geração, todo mundo sabe que meia lua pra frente e soco é Hadouken! Embora tenha revolucionado todos os games do mundo nessa categoria, o Street Fighter não foi o precursor dos jogos de luta. O primeiro jogo de luta, como vocês já devem ter ouvido falar, foi um jogo chamado Heavyweight Champ, lançado pela SEGA, lá em 1976, meu irmão. Negativo. Depois disso, só em 84, que vocês já tinham nascido também. negativo. Que saiu o Karate Champ da Data West e foi o primeiro jogo de dois lutadores Um contra o outro com dois controles. Sabia disso? Eu sabia. Eu não sabia. Eu não tinha 78 para 4, tinha 4 anos. Eu sabia porque eu fiz o roteiro. Exatamente. Seguindo seus passos, a Konami lançou Kung Fu! isso aí, essa pronúncia maldita. Em 1985, com gráficos excelentes para a época. Pra época, né? Como eu disse. Vendo o sucesso de ambos os jogos, a Capcom decidiu lançar seu próprio jogo, mesclando características desses outros jogos. E graças a esses dois jogos, nascia Street Fighter. Meus amigos, mas lá em 1987, quando foi lançado, não fez tanto sucesso assim Street Fighter não. Mas, em compensação, ele inovou com a sua nova modalidade de utilizar os seus comandos, os seus botões, né?
Os jogos que antecederam Street Fighter tinham 2 botões hidráulicos e um joystick. Dependendo da força que você aplicava em cima do botão, isso ficou bem esquisito, ele dava uma potência diferente. Para o golpe, nesse caso, né? E como batia-se com muita força, né, aplicava-se muita força ali no joystick, os controles danificavam, estragavam, e eu me lembro até... Turbo. E eu me lembro que era muito comum você comprar controle porque acabava sempre estragando, né? Então a Street Fighter inovou, lançou aí 6 botões. A intensidade dos golpes fraco, médio e forte. Lembrando que essas primeiras avarias a qual a gente está se referindo são os arcades, né? Que os consoles domésticos prevaleciam muito pouco ainda nessa época. Exatamente. E será que a geração atual sabe o que é joystick? Ou o que é calo no dedo? Aí isso não sabe. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você já sabia de tudo isso. Mas agora nós traremos informações inéditas. Inéditas não deve ser, mas informações que você deve não saber. Talvez você não saiba, mas, começando com a primeira delas, você sabia que talvez o Blanka pode não ser brasileiro? Pois é, o cânone da história do personagem diz que um avião contendo a sua família estava sobrevoando a floresta amazônica e caiu. Agora, da onde veio esse avião? Qual é a origem dos seus pais? E o que é o Blanka? O Blanka é meio parecido com ele, mas tudo bem. O personagem Ken. Ken Masters. Ken. Da Barbie. E mais 10 outros personagens, eles são casados e casaram-se ao longo da franquia. No caso do loiro cabeludo do Goblin Shuri, ele se casou com Elisa, incorporando ao nome Master. He's so small. Congratulations, Mom. We were waiting for you, kiddo. Welcome to the Masters family. Você consegue observar uma forte influência ainda da Guerra Fria. Naquele momento em que você termina o jogo para poucos com o Zangief. E no final, olha o spoiler aí pra quem não jogou. Tem spoiler de Street Fighter? Dá pra considerar que sim, né? Ele faz a famosa dancinha do Kankan, do nosso amigo último líder soviético. União Soviética. Gorbachev, ele mesmo. Aquela manchinha na testa e tal. Mas não se esqueça, para ter essas informações, se você não conseguiu enxergar no vídeo ou não ouvir, você usa a manha ali para baixo L, para cima L, YBXA Start, e aí você vai conseguir ouvir e visualizar todas essas, entendeu? Tá ligado aqueles crânios que ficavam pendurados no pescoço do Dalsin? Então, esses crânios, na verdade, eram uma homenagem para as crianças que morreram prematuramente na mesma vila que moravam, propriamente dito, Dalsin. Homenageando as crianças, colocando o crânio delas mesmas. Na verdade o crânio não sabe exatamente se elas morreram de fome ou não, mas pelo físico do nosso amigo Dalsin, é sugestivo, né? Peace. Mm-hmm. You're a big peace guy? Big peace guy. Are those peace skulls you're wearing? Sorry, come again? Around your neck, are those peace skulls? The jewelry, the human skull jewelry you have? Oh, these guys. Yeah.
Outra coisa interessante que talvez você não saiba é que aquela faixa branca que o nosso personagem querido, protagonista praticamente da série, chamado Ryu, usa no primeiro jogo, vocês devem perceber que na troca aí para o segundo jogo vira vermelha. Essa faixa vermelha, o Kamine ali, dentro dos animes, justificou um episódio em que o nosso amigo Ken Masters o presenteia com a sua faixa vermelha. Daí então, do branco para o vermelho, entendeu? Ryu, 大丈夫か？ああ、大丈夫だ。Thank you. Falando do Ken, do seu sobrenome, Ken, né? Ken. Isso. Ken. O que aconteceu? Ele teve que mudar o seu sobrenome, porque houve aí uma confusão, os criadores aí ficaram com medo que o Ken, o bonitão Ken da Barbie, gerasse algum tipo de processo. Um processo aí, então incorporou seu nome do Ken lutador, Ken Master. Não o Ken, nem sei o nome do Ken da Barbie. E aí eu voltei, seus cabaços. Como que vocês não sabem o nome do Ken? Ele se chama Ken Carson. Estude mais. Agora voltamos à nossa programação. E até faz um link aí com o casamento dele lá, como foi dito anteriormente aí, né? Ken? E o Master não é do Master System. E nem de Master Puppets. E nem de Master of the Universe, o He-Man que tem um cabelinho, um chanelzinho. Você sabia também que aquele personagem Vega, aquele meio afeminado mesmo, que tem uma máscara, esse mesmo, ele, a princípio, a ideia de fazer esse personagem era que ele fosse um cara medieval, com armadura e tal. Só que não tem muito a ver, né, com os personagens, apesar, contando que cada um deles tinha uma característica específica de cada país e não de cada época, né? É contemporâneo o jogo, né, como ele disse aí, né? Não tinha nada a ver com retrocesso ou retrô, né? I stay with my claw. I protect my face with my mask. These are the things that make Vega Vega. Also, I am very sexually open. Okay. E a lenda do Shenlong, vocês conhecem? Você que está assistindo conhece? Não conhecem, né? É claro que não. Bom, quem jogou Street Fighter 2, logo que o game foi lançado, deve lembrar que em um determinado momento do jogo aparecia que você deveria matar o tal do Shenlong. Mas quem é Shenlong? Todo mundo que passava horas buscando o tal Shenlong, mas nunca encontraram o tal personagem. Isso na verdade foi um erro de tradução. E na verdade, quem desenvolveu o jogo queria dizer que era um golpe do dragão. Round 1, fight! Time over. Round 2, fight! Pois é, galera. Talvez eu vou falar uma aqui que talvez vocês não saibam e é bem curiosa. Tá ligado aquela aberturinha lá que tem dois caras, um morenão e um lourinho que ficam se encarando, daí rola aquele soco? Pois é, esses caras aí eram pra ser personagens jogáveis. E o nome desses caras eram Joey e Mike. Mas na versão final ali, os produtores, né, resolveram falar assim, vamos deixar esses caras de fora, não tem nada a ver. Já pensou você jogando com o Joey? Pá! E eles, algum artifício, alguma manha, você conseguia jogar com eles? Na verdade, não. Uma outra curiosidade também com relação a Chun-Li. Essa personagem era para ser muito mais fraca do que ela é. Hoje ela tem um pernão gostoso, né? Bem gostosona, bem forte mesmo. Mas a princípio, o produtor do jogo não queria que fosse tão forte assim, porque as mulheres na época não tinham essa beleza escultural dessa maneira, né? Mas o designer do jogo, chamado Ishitari, foi lá e fez ela dessa maneira que nós conhecemos hoje, com essa concepção de mulher forte. You
Stop impeding my investigation. Impeding? That's not very nice. Now you'll get what's coming to you. This is gonna hurt, sister. E essa do Guinness, vocês sabiam que o Street Fighter foi ganhador aí de vários prêmios aí do Guinness World Records? Sabiam? Não? Então, o que ele ganhou foi o maior jogo de lutas usando combos, foi um dos jogos mais clonados de todos os tempos. Eu tinha um clonado. Olha aí, inventando a pirataria. E ainda também um jogo mais vendido do mundo, operado por moedas, ou o jogo mais vendido. Com fichas. Com fichas. Mas nesse caso que ele cita ali, que é o jogo clonado, ele quer dizer pirateado ou jogo que foi copiado por outros gêneros, por exemplo, Mortal Kombat? Não, na verdade o que ele quer dizer são várias versões piratas da original. Os caras entravam no código, mexiam alguma coisa, e aqui na nossa região a gente conhecia como Street, Alpha 1, 2, 3, Quem não lembra 4. daqueles milhões de Hadoukens anos 80? O cara dava um Royuk, saía 10 magias juntos, você defendia, morria, uma bosta. E essa história que cunhado não é parente? Você sabia que vocês sabiam que nesse jogo também tem esse tipo de treta? Você sabia que você fez o roteiro? Ken e o Guile, por exemplo, eles são cunhados. Vai dizer que você não sabia dessa. Pior que eu não sabia. Cunhado não é parente. Apesar de não serem muito orgulhosos disso, Ken e Guile são concunhados, uma vez que suas esposas, Elisa e Julia, são irmãs. E você também já deve lembrar aí da treta mais peculiar deste jogo. Todo mundo deve lembrar aí sobre os 4 últimos chefões aí das primeiras versões, né? O Vegas, o nosso amigo Balrog, o Bison e até o Sagat, que foi o único que não foi modificado aí. Então existiu uma modificação aí, na verdade, entre a versão japonesa e a versão americana. Que na verdade o nosso grande boxeador da história aí, ele se chamava M. Bison, né? Ou então, na verdade, eu queria dizer Mike Bison, né? E aí, então, a produtora ficou muito preocupada que pudesse rolar um processo, que o nome era muito parecido com Mike Tyson, né? Nosso grande boxeador da história. O jogador ali, o desenho, né? Bem parecido com o era um boxeador, né, no caso. E daí... E houve essa inversão de nomes aí. O Mike Bison foi para o nosso amigo, que era o Vega no final lá, que acabou virando o Bison no final. E o Vega acabou sendo o cara medieval, que era o... Entendeu? E aí houve toda essa troca de nomes aí. Mas tudo em relação ao nosso querido boxeador, que a gente conhece aqui no Ocidente como Bison. 2000 years later. Desculpe, na verdade, não é conhecido como Bison. Bison, na verdade, é conhecido como Balrog aqui no Ocidente. E eu acabei invertendo aqui, porque é muita... Mas é isso aí, meus amigos, vamos ficando por aqui. Com toda certeza, nesses últimos 30 anos, você já deu melô pra frente e soco, pra frente, pra baixo, pra frente e soco e Royuken. Então, é isso aí. Quem nunca ficou, depois de horas jogando, que aquela transformador do Super Nintendo esquentou, colocou um gelinho ali pra voltar a gastar as pontas do dedo. Ou um gelinho no dedão ali, né? Porque tanto você dá o Hadouken, Royuken, Gigete, e nossa, o bagulho ficava detonado mesmo. Encerramos por aqui. Eu peço aí que você deixe o seu like aí no vídeo, compartilhe, passa para os amigos. Não é doença venérea, mas passe para os seus amigos. Vamos ficando por aqui e eu peço para vocês aí que dê um like no canal, compartilhe, assine, se inscreva, enfim, deixem aí no comentário, duvido que vocês deixem aí, que vocês nunca levaram aquele perfect vergonhoso da Chun-Li e nunca contou para ninguém. Nunca! Não, duvido, meu irmão, duvido. 2, 3 e... Hadouken!